usar a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de 8. É porque ela é minha avó, por isso que eu pareço com ela. É por isso que eu pareço com ela. Romanos, capítulo de número 8. Ele que achou diz amém. Ele que achou diz amém. Está lendo do verso 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza da carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer a vontade do Espírito, que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me submeto totalmente a Ti, Jesus. Eu me submeto totalmente ao Teu pastoreio, ao Teu senhorio, Senhor, à direção do Espírito Santo. Senhor, que não seja eu, Senhor, que não seja a minha sabedoria, que não seja o meu intelecto, que não seja, Jesus, a minha capacitação, porque eu não sou nada sem a Tua presença, Jesus. Eu não sou nada, a Sua palavra é bem clara em dizer que sem mim nada podeis fazer. Mas com o Senhor, Jesus, nós podemos fazer todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Então, nessa noite, Pai, eu me coloco na condição de servo, para servir aos meus irmãos, ó Pai. Para poder, Senhor, em nome de Jesus, transmitir a Tua palavra, para que os Teus filhos, ó Deus, saiam daqui mais conscientes sobre o que o Senhor deseja para que a Tua igreja se cumpra. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco totalmente, Senhor, a Ti, Jesus. Eu me apoio, Senhor, na Tua sabedoria, no Teu entendimento, na Tua graça. Senhor, porque em Ti, Jesus, eu sou mais do que vencedor, e em Ti, Jesus, eu posso todas as coisas. Então, Senhor, nessa noite, Pai, nós acessamos, Pai, o Teu coração, ó Pai, com quebrantamento, com respeito, com temor, para que o Senhor fale o coração da Tua igreja. Jesus, toma, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, Pai, e toma a minha vida, direciona as palavras que saem da minha boca. A Tua palavra diz que as minhas pregações não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, o apóstolo Paulo disse isso, mas consistem em demonstração de poder. Então o Evangelho, Jesus, a palavra do Senhor é poder, e que de fato esse poder venha transformar alguma vida hoje. Que possamos sair aqui, Senhor, conscientes, impactados com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, aplaudindo o Senhor. Aplauda o nome de Jesus.
Irmãos, por esses dias eu estou lendo a palavra e eu foquei muito nessa palavra de Romanos, capítulo de número 8, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma das palavras que me chama a atenção, que aqui o Senhor ele fala que se somos guiados pelo Espírito, nós vivemos e fazemos a vontade do Espírito. Amém? Amém, irmãos? Amém. E aquele que é guiado pela carne, faz a vontade da carne. E nós vemos, meus irmãos, uma guerra constante. Nós, como igreja do Cordeiro, nós vemos uma guerra constante em nossa vida, que é a guerra da carne contra o Espírito. A palavra de Deus diz que a guerra é tão intensa, é tão forte, que muitas vezes a gente não faz aquilo que deve ser feito. O nosso Espírito está constantemente querendo o Senhor, e a nossa carne quer as nossas vontades. O nosso Espírito está querendo sempre estar na presença de Deus e conhecer mais a profundidade sobre quem Deus é, não é verdade, meus irmãos? E a nossa carne está voltada para os nossos próprios desejos e deleites. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, a gente está no nosso quarto, ou às vezes a gente está no trabalho, ou a gente está em casa e nós sentimos um desejo de orar, mas muitas vezes a vontade da nossa carne está tão intensa que nós falamos, daqui a pouco eu oro, e a gente acaba não orando. E a gente vê uma guerra constante, meus irmãos. Hoje a igreja do Cordeiro vive uma guerra constante. A guerra da carne contra o Espírito, ela não cessa. Da mesma forma é uma vida de oração. A vida de oração, ela não pode ser de 3 em 3 dias. Ela não pode ser de um mês ou de algum ano em diante. A vida de oração precisa ser contínua. E como é que a gente derrota a guerra do Espírito contra a carne? Como é que a gente vence a nossa carne, meus irmãos? É por meio da oração. Aleluia. E a Bíblia diz que se você tem o Espírito de Deus na sua vida e você deseja cada vez mais estar próximo do Senhor, é sinal que nós temos o desejo de estar em oração. Aquele que tem o Espírito do Senhor, é impossível que ele não deseje e não busque estar na oração e na palavra de Deus. Então o Senhor ele nos convida hoje, meus irmãos, a entender que para você vencer a vontade da sua carne, você precisa estar submisso ao governo do Espírito Santo. Para que você vença os demônios, para que você vença as lutas da nossa carne, para que você vença as lutas cotidianas da nossa vida, os levantes, você precisa estar no lugar da oração. E onde é esse lugar? É no lugar de relacionamento com Deus. Nós só podemos viver o extraordinário de Deus na nossa vida se nós estivermos aonde Deus deseja. E muitas das vezes a gente achamos que Deus ele deseja de nós um plano elaborante, algo extraordinário. Mas eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que ao mesmo tempo que Deus ele é um Deus tão grande, Ele é um Deus tão soberano, Ele é um Deus tão poderoso, ao mesmo tempo Ele é um Deus simples, que mora dentro de mim e de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio habitar no meu e no seu coração, no nosso coração, meus irmãos. Ele está aqui agora, Ele está aí junto com você. Se você fechar os olhos agora, e você consegue visualizar Ele tocando em você agora. E Ele deseja, sabe que o desejo do Pai não é que você venha para a presença dEle, Ele quer cada vez mais se revelar para você. O desejo de Deus é que você venha para a presença de Deus, mas o maior desejo dele é mostrar quem Ele é para a sua vida e que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E é tempo da igreja, meus irmãos, nós hoje estamos aqui e temos a consciência de que Deus deseja revelar quem Ele é para nós. Que não é o suficiente, muitas vezes a gente só vira ao culto. Não é suficiente, muitas vezes a gente somente está sentado no banco. Não é o suficiente, às vezes nós precisamos do microfone para pregar a palavra de Deus. Não é necessário, meus irmãos. É necessário, meus irmãos, nós entendemos todos os dias que o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele está com a Bíblia, Ele nos deu a palavra dEle. Ele quer que a gente tenha um relacionamento contínuo com Ele. Ele quer que nós soubemos ouvir a voz dEle todos os dias. E muitas vezes a voz da nossa carne, a voz dos nossos desejos, a voz de outras pessoas silencia a voz de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que o Senhor não fala comigo?
Muitas vezes eu me perguntava, eu falava, meu Deus, eu falava até com a minha mãe, eu falava, mãe, a senhora tem um privilégio que Deus fala com a senhora todo o tempo. Deus usa um vaso, fala no íntimo e comigo, eu oro tanto e Deus não fala comigo. Mas orar também não era o suficiente. 2 horas não é o suficiente. 1 hora não é o suficiente. Você precisa ter uma vida entregue totalmente ao Senhor. A gente aprendeu na escola bíblica dominical que o culto, ele não é somente você vir aqui e cantar alguns louvores, estar em comunhão com os irmãos. O culto é uma vida entregue ao Senhor. A sua vida todos os dias deve ser o culto. A sua vida todos os dias deve ser crucificada, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e a Bíblia diz que junto com Ele nós somos crucificados todos os dias. E muitas vezes nós não queremos. Nós queremos o poder, nós queremos a santidade, nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas nós não queremos sofrer por amor a Cristo. E a Bíblia diz aqui que se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Para que possamos receber a glória do Cordeiro, para que possamos receber a unção do Espírito Santo, a igreja precisa entender, meus irmãos, que é necessário você sofrer por amor a Cristo. Mas o que é sofrer, meus irmãos? É matar a sua carne, é matar os seus desejos, é matar aquilo que te impede de orar, é matar o pecado, aquilo que te impede de ter relacionamento com Deus. Nós sabemos dentro de nós o que nos impede de avançar no relacionamento com o Espírito Santo. Nós entendemos perfeitamente o que nos faz se afastar da presença de Deus, onde o nosso coração se inclina para o pecado, mas nós temos o poder de vencer o pecado, porque Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, o Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos, o Senhor nos deu autoridade para libertar os cativos, e nós temos autoridade para vencer o nosso próprio pecado. Nós temos a escolha e o desejo de estar na presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está perto de mim e de você nessa noite. Então clame por Ele, busque por Ele, anseie pela presença dEle. O salmista diz: a quem tenho eu no céu senão a Ti? A Bíblia diz que assim como a corça anseia por águas, assim o meu coração tem sede de Ti, ó Deus. O salmista tinha sede da presença de Deus. A gente, como cristãos, como filhos, se somos filhos, aqui tem um se, porque o próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Mas se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos filhos. Se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não lemos a palavra, se nós não cumprimos o índice do Senhor, se nós não temos vida de oração, se nós não temos relacionamento com Deus, nós não podemos ser chamados de filhos. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então nós devemos silenciar as vozes do mundo. Nós devemos silenciar a voz do pecado. Nós devemos silenciar a voz da nossa própria vontade para ouvir a voz do nosso pastor amado. Para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, para nos dar novamente a chance de termos relacionamento com Ele. No Velho Testamento, quando Adão pecou, aquilo se perdeu. Para que a pessoa pudesse entrar na presença de Deus, acessar a presença de Deus, a um ambiente de relacionamento, meus irmãos, tinha emprestado o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos. Para perdoar pecados precisava dele, mas perdoava os pecados, mas não tirava a consciência do pecado. Não tirava a consciência do pecado. Mas Jesus veio para perdoar todos os pecados. E Ele nos deu a liberdade. Ele nos chama de filho. Ele nos dá uma nova chance de estarmos todos os dias na sua presença, buscando, orando, morrendo para nós mesmos. Então morra para você mesmo, morra todos os dias para as suas próprias vontades e viva para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós não já vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos para a glória, que cada dia nós diminuímos e o Senhor cresça, que Ele apareça, que nós diminua e que o Senhor resplandeça a glória sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando Estevão ele foi morto, o rosto dele parecia como um semblante de um anjo, brilhava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não se importava se ele ia morrer, ele não se importava se as pessoas iam apedrejar,
Ele não se importava com o que o mundo pensava sobre ele. A única coisa que ele queria era ser íntimo do Senhor. E é isso que Deus deseja dos seus filhos. Amém, igreja? Amém. É isso que Deus deseja dos pastores, da minha vida, dos irmãos. Nós não precisamos, meus irmãos, estar com o microfone na mão para dizer que nós amamos ao Senhor. Nós não precisamos estar sempre nos cultos para dizer que nós amamos ao Senhor, estando dentro de casa, estando no culto, estando no trabalho, estando onde quer que seja. Nós levamos a presença de Deus conosco, porque nós somos portadores do poder de Deus. Nós somos portadores do poder do Espírito Santo. Você crê? Você crê? Você é portador da presença do Espírito Santo. Como eu falo, a questão não é somente sentir. Vir para a igreja é muito bom, é bom sentir a presença de Deus. Aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de adoração. Mas o melhor é você sentir na igreja, é sentir no trabalho, é sentir em casa, é sentir conversando com alguém, é viver todos os dias. É viver todos os dias. Ter esse desejo no seu coração de viver todos os dias. Quando você examine o seu coração todos os dias. Examine-se o homem a si mesmo. Essa palavra não é só para a ceia. Essa palavra é para nós hoje. Você já examinou o seu coração hoje? Você examinou a sua vida hoje? Você tirou um tempo para orar ao Senhor hoje? Quando você acordou, você pegou o celular ou você agradeceu a Deus pelo seu dia? Quando você vai deitar a cabeça no seu travesseiro, qual é a vontade que impera sobre você? É a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Porque a vontade do Espírito, como diz a palavra de Deus, é vida e paz. Mas a vontade da carne é morte. Ela vai acabar te matando, meus irmãos. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O pecado vai nos matar. O pecado está matando essa geração. A consciência do pecado já foi tirada do meio da igreja, dos filhos. Eles acham que é só pular, é só se alegrar. Mas não, Deus quer que os seus filhos chorem por essa nação. Chorem por esse povo que está perecendo, sendo enganado. Porque o melhor lugar que nós precisamos estar é aos pés do Senhor Jesus. O lugar mais alto onde nós podemos chegar é aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! É o lugar mais alto, onde o nosso coração pode alcançar, onde a nossa vida pode alcançar aos seus pés. Aquela mulher que pegou aquele óleo precioso e lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. As pessoas ficaram falando para ela: você poderia vender isso tão caro. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu o óleo mais precioso. Talvez aquilo poderia dar muito dinheiro para ela, mas ela estava ali porque ela sabia quem era que estava ali naquele lugar. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era quem nos deu a salvação. O Senhor Jesus nos deu a salvação. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos dá saúde. Ele nos dá vigor. Ele provê da nossa vida. Ele faz tudo. E a gente muitas vezes quer o melhor de Deus, mas nós não estamos dando o melhor para Ele. Às vezes a gente quer o melhor do Senhor. O Senhor me dá o melhor carro. Uma palavra de que Deus está enviando um carro, que Deus está dando uma chave. Não é boa, igreja? É ou não é? É ou não é, igreja? É. Todo mundo gosta. Mas agora uma palavra que diz que nós devemos orar mais, buscar mais, jejuar mais, se entregar mais. Muitas vezes não agrada a nossa carne. Porque essas coisas preenchem a nossa carne. Bens materiais preenchem a nossa carne. Aumenta o nosso ego. E como eu falei, muitas vezes a gente quer o melhor de Deus, nós queremos o melhor carro, a melhor casa. Nós queremos ser usado. Mas só vai ser usado quem realmente ora. Quem não quer aparecer nos púlpitos, mas é conhecido por Deus no quarto da oração. Quem busca, chorando e falando: Senhor, eu te amo. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Senhor, me usa. Eu não quero falar aquilo que eu sei, mas eu quero falar do teu amor, Jesus. Porque o seu amor é que lança fora todo medo. É o amor de Deus que nos livra da morte do pecado. É o amor de Deus, é o amor que nós temos pela sua presença, que nos faz acessar níveis ainda maiores nele. O nível que Deus tem para a igreja dele não é só o plano terreno, mas é que você, irmãos, eu e você, sejamos participantes do reino. Ao silenciar a voz da nossa carne, ao silenciar a voz que nos tira da presença, ao silenciar aquilo que nos tira o foco, e quando nós somos libertos em nossa mente,
o Senhor começa a revelar os segredos dele para nós. Quem quer descobrir o segredo de Deus aqui? Aleluia! Quantas dúvidas? Quantas pessoas querem ser batizadas no Espírito Santo? Eu tenho certeza que tem gente aqui que quer ser batizada no Espírito Santo, mas não sabe o caminho, não sabe como. As pessoas falam da alma, mas nem sabem quem é a alma, não sabem como acessar, não sabem como orar. E nós precisamos aprender como crianças. A Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Jesus estava ali e as pessoas tentaram impedir que as crianças chegassem até ele. Ele falou: não deixe elas vir, porque delas é o reino dos céus. E o que significa ser como criança, meus irmãos? É ser dependente. Nós que somos pais, nós ajudamos os nossos filhos a se trocar. Nós ajudamos os nossos filhos a tomar um mamar, dar de comida, aprender a andar, as primeiras palavras. E você na presença de Deus é a mesma coisa. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um Pai que nos ensina. Nós precisamos estar perto do seu abraço. Nós precisamos ser protegidos por Ele. Nós precisamos todos os dias estar submissos à vida de entrega ao Senhor. Porque sem isso nós não vamos alcançar a nossa salvação. Não é, irmãos, orar um dia. Não é, irmãos, louvar um dia. Não é, irmãos, fazer alguma obra. Porque se nós achamos que isso, nós estamos completamente errados. Nós precisamos, primeiramente, ser conhecidos pelo nosso Deus. Nós precisamos, primeiramente, se estruturar na presença de Deus. Nós precisamos entender os sinais e aquilo que Ele deseja fazer para com o teu povo, para que possamos ser uma tocha nessa geração. E depois, é consequência você louvar bem, é consequência você pregar bem, é consequência de uma vida de oração, de uma vida de entrega. Então a Bíblia diz que se somos realmente filhos de Deus, nós participamos do sofrimento. E o sofrimento mortifica a sua carne, mortifica seus desejos, mortifica aquilo que te tira da presença de Deus. Não é tempo mais, irmãos, de nós como igreja perder tempo com as coisas deste mundo. Não é tempo mais de nós oscilarmos se nós oramos ou não oramos. Não é tempo mais de nós esperarmos uma oportunidade para pregar o Evangelho. Não é mais tempo da igreja ficar cochilando. É tempo da igreja se levantar como guerreiros do Espírito Santo e pregar o Evangelho por toda a terra. É tempo da igreja pregar, sair e pregar. Tem pessoas sofrendo que precisam de um abraço. Eu falo para Deus: Deus me capacita. Senhor, me dá força, me dá ousadia. A Bíblia diz que nós não temos um espírito de covardia. E muitas vezes no mundo a gente pulava, a gente se alegrava, a gente dançava. As jovens de hoje dançam, rebolam até o chão. A gente vê os jovens pulando, usando drogas, e quando chega na igreja fica de boca fechada. Parece que tem vergonha de Jesus. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não teve vergonha. Ele morreu, ele se entregou, ele deixou tudo o que ele podia para nos salvar. Nós temos a oportunidade de adorar Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Glorifique a Ele. Não espere o amanhã, o que você pode fazer hoje. Não espere para fazer amanhã o que Deus está mandando você fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Deus me leva para pregar a palavra para as pessoas na rua. Eu não quero ter vergonha, eu não quero ter medo. Que medo eu tenho? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor de Deus nos tira todo medo. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você tem o amor de Cristo. Você pode ser usado poderosamente. Você é uma tocha na mão de Deus. Você é uma ferramenta na mão de Deus. E não permita que o inimigo tente te calar. Não permita que o inimigo tente te parar, meus irmãos. Porque ele quer parar a igreja, mas a igreja não vai parar. A igreja vai seguir adiante, a igreja vai chegar no grande dia e vai ouvir da boca de Jesus: vinde bendito de meu Pai para um gozo eterno, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor por esse dia. Vamos pregar, irmãos. Quando estivermos no culto, vamos se alegrar, vamos dar melhor. Não importa a quantidade de pessoas, você tem a unção do Espírito Santo. Você pode ser usado para curar um enfermo aqui. Você pode ser usado para louvar poderosamente o fogo descer.
Você pode trazer uma palavra de incentivo para que outro irmão que esteja enfraquecido se levante. Porque Deus quer te usar. Deus não quer você somente parado. Deus não quer você somente, eu aceito o que eu estou fazendo aqui. Não. É para todos os chamados. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. E se Deus tem te despertado para fazer algo além da sua compreensão, é um sinal que você é escolhido. Aleluia. É um sinal que Deus te escolheu. E você não é somente mais um. É o que eu falo para mim mesmo: Senhor, eu não quero ser só mais um. Eu não quero somente estar sentado aqui nessa cadeira. Eu não quero somente tocar uma bateria. Eu não quero somente louvar. Faça a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é extraordinária. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Seja dependente dele. Seja obediente a ele. Obedeça. Quando você estiver ansioso, quando você estiver quase caindo no pecado, quando você estiver com tristezas, submeta isso em oração. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Submeta tudo em oração. Submeta tudo ao Espírito Santo. Convide a Ele. Quando você chegar na sua casa hoje, fala: Espírito Santo, vem orar comigo. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, como eu posso agradar o seu coração? Espírito Santo, vem me visitar. Espírito Santo, eu estou aqui. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, eu estou aqui me entregando. Por favor, eu clamo pela sua presença. Esse é o coração que Deus deseja. Não é dinheiro, não é casa, não é moto. Eu por muito tempo eu só foquei em dinheiro e quebrei a minha cara. Eu só foquei em ser o diferente, em ser o desenrolado. Eu não sou nada sem Jesus. Eu me esqueci da presença de Deus. E hoje eu sou grato a Deus, porque eu entendi que o meu lugar é numa vida de relacionamento com Ele. Dinheiro, bens materiais, status, consequência. Mas tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz seja para a glória de Deus. Seja orar, seja levantar pela manhã, seja comer, tudo, seja se vestir, façam para a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e as pessoas vejam a glória de Deus sobre você. E o que você tem feito para que Deus seja glorificado no meio da sua vida? Pense nisso. O que eu fiz hoje para que Deus seja glorificado e as pessoas vejam o poder de Deus na minha vida? Se você não fez nada, mude a sua mentalidade hoje mesmo. Arrependa-se e viva o plano de Deus na sua vida. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, e que hoje vocês saiam daqui com uma consciência e lembre-se: a vontade da carne quer te afastar da presença de Deus, mas o Espírito quer te aproximar dele. Qual que você vai escolher? Qual que a igreja escolhe hoje? A vontade do Espírito. Qual? Do Espírito. Ele te ama, igreja. Ele nos ama. E Ele nos dá uma nova chance de estarmos em sua presença. Busque enquanto se pode achar, porque quando Ele voltar, não se achará mais. Vai ter que persistir. Aleluia. Vai ter que perder sua cabeça. Vai ter que perder a sua vida. Vai ter que apanhar. E aqui a gente tem a liberdade de adorar Ele em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Você é livre do pecado. Eu declaro sobre a vida da igreja: vocês são livres do pecado. Eu declaro sobre a vida da igreja: vocês são curados de todas as enfermidades. Eu declaro sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, vocês serão usados para ganhar almas para o Senhor. Eu declaro que hoje não será o mesmo dia, mas amanhã será um dia melhor do que hoje, e vocês terão uma nova consciência em Cristo Jesus. Que vocês recebam, a cada dia que passa, que vocês busquem a presença de Deus,
a unção do Espírito Santo e entendam cada vez mais como se relacionar com Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Gostaria de continuar, mas vou parar por aqui e tenho certeza que Deus já falou muito ao coração dos irmãos. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos. Irmãos, Jesus falou muito aqui nessa noite, eu senti, ele já tocou a colher na minha cabeça, os irmãos creio que estão também. Eu quero agradecer aqui o irmão que atendido o meu convite, o irmão dele, irmão, que Deus abençoe ele, e que a partir de hoje ele saia daqui mais sentindo a presença de Deus, sabendo que Deus é na sua vida. E continue com o caminho esse, aquele que você estava lá num caminho enganador, que quando você morrer não vai existir lá no céu, esse caminho vai ficar aqui, é só. E isso não vale nada, o que vale é o que você deixou, você está andando para frente agora. Antes você estava, Deus é na sua vida e Ele vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Continue na dispensação do Senhor. Esse caminho você escolheu, deixou aquele e seguiu esse. Esse é o certo, amém, irmão? E quando o irmão se levantar e estar aqui conosco, se quiser congregar conosco também, seja bem-vindo, irmão de Jesus. Eu a porta está aberta aqui, o irmão está aqui, o nosso pastor aqui, a igreja toda recebe o irmão aqui a hora que quiser. Ficar dividido com mais nós aqui. Se quiser também, não quiser vir visitar, continue visitando, não pode esquecer da gente. Amém? Obrigado a todo mundo que está aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo acompanhe cada um em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para o nosso pastor dar a oração final aqui e os agradecimentos também e algum recado. Fica com o nosso pastor Rodrigo. Santo Deus. Estarei, irmãos, né? Em nome de Jesus, que Deus quis falar conosco hoje. Em nome de Jesus,